Olá, Petrópolis. Olá, Rede Petrópolis de televisão. Olá, amigo internauta do Facebook, YouTube e demais redes sociais. Está começando mais um programa da série Dossiê História, um programa eminentemente cultural. Nossa programação é transmitida ao vivo pelo canal 10 da Tech Cable, Rede Petrópolis de televisão, às quintas-feiras, a partir de 18 horas. A reprise você assiste aos domingos, a partir de 9 horas da manhã. No Facebook, acesse a página da RPT Play e assista a nossa programação em tempo real, baixando o aplicativo RPT Play no seu celular pelo Play Store. Nossa programação já passada está no YouTube. Para acessá-la, basta digitar no campo de pesquisa o nome do programa Dossiê História. Clique sempre na logomarca do programa e escolha o tema em ordem cronológica de apresentação. Próximo mês de junho, nosso programa estará completando 6 anos no ar, ininterruptamente, em temas variados, sempre direcionados à informação de notícias, assuntos históricos, culturais, políticos, servindo de referencial à pesquisa acadêmica e ao entretenimento do internauta. Hoje, dia 9 de maio de 2019, é o 129º dia do ano no calendário gregoriano. Faltam 236 dias para terminar o ano. O tempo não para e nós vamos em frente. Vamos ao primeiro quadro do programa, Pensamento do Dia. Vou pedir a foto. Isso. Educai as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Pitágoras, que viveu de 570 a.C. a 497 ou 496 a.C. Muito bem, vamos agora ao dia 9 de maio na história e eu vou pedir a vinheta. 1271 depois de Cristo, dia 9 de maio do ano de 1271 depois de Cristo, na era cristã. Nona Cruzada. Eduardo I da Inglaterra, que era conhecido como Pernas Longas, ele era muito alto, tinha umas pernas compridas, desembarca em Acre. Acre era uma cidade da hoje Israel, situada na região da Galileia, a norte da Baía de Haifa, na costa do Mediterrâneo e localizada num promontório. Promontório é um cabo que se estende para o mar, é um cabo de terra. Isso no Monte Carmelo. Hoje é uma cidade de aproximadamente 45 mil habitantes. Esse foi o rei que enfrentou o nobre cavaleiro William Wallace e o condenou à morte, cuja história está no filme Coração Valente. Essa nona cruzada, protagonizada pelo rei Eduardo I da Inglaterra, apesar de bem-sucedida, a princípio, ela tinha por objetivo consolidar o cristianismo naquela região, mas durou muito pouco mais de 9 anos. Quando então, no ano de 1282, novos confrontos estabeleceram a expulsão definitiva dos cristãos do Oriente Médio, quando os sultões armaram um exército de 200 mil homens, derrotando os cristãos e, ao mesmo tempo, representou o fim das inúmeras batalhas que marcaram o movimento cruzadista na Terra Santa. Praticamente essa foi a última cruzada naquela região. Agora, 9 de maio de 1386, assinada a Aliança Luso-Britânica entre Portugal e Inglaterra, a mais antiga aliança entre nações a vigorar. Isso aqui foi a maior sorte que Portugal teve, foi firmar essa aliança que durou praticamente vazou todos os séculos até o século XIX. Somente a partir
do século XX é que essa aliança já não faria mais sentido. Mas, mesmo assim, Portugal sempre esteve sob a proteção da Inglaterra, seja no caso dessa aliança na época, em que deve ter se protegido em razão de brigas com a Espanha, provavelmente outras brigas que surgiram ao longo dos séculos. A Inglaterra sempre protegeu Portugal. Lembro que em 1640, quando Portugal gritou a sua independência, a sua autonomia em relação à Espanha, era o fim daquela aliança entre a Espanha e Portugal, desde 1580, 1640. Houve uma guerra e Portugal não tinha condições de enfrentar essa guerra. E, mais uma vez, a Inglaterra ajudou a Portugal a se libertar vamos dizer assim, do jugo espanhol. Em outras ocasiões, também, como nas guerras napoleônicas, quando Napoleão invadiu Portugal, também a Inglaterra foi lá e deu toda a assessoria a Portugal, inclusive trazendo o rei Dom João VI, salvando a monarquia portuguesa, porque todos iam ser mortos, né, se fossem pegos pelos franceses, assim como aconteceu na Espanha. E eles vieram para cá graças à cobertura logística e militar naval dada pela Inglaterra. E assim, ao longo dos séculos, essa aliança luso-britânica ela funcionou. Pois historicamente, ela começou lá, no dia 9 de maio de 1386. Agora vamos viajar mais um pouco no tempo. Em 1936, a Itália formalmente anexa a Etiópia, depois de tomar a capital Addis Abeba em 5 de maio. A Itália sempre teve muito interesse naquela região. E, com Mussolini no poder, eles, então, consolidaram a invasão da Etiópia. Em 1945, também uma data, 9 de maio de 1945, uma data extremamente simbólica e importante para a humanidade. A ratificação da rendição alemã pelo marechal de campo Wilhelm Keitel, no quartel soviético em Berlim, Karlshorst. Julgado, ele era um marechal de campo, ele foi julgado em Nuremberg por crimes de guerra e foi enforcado em 1946. É o fim da guerra e a maior comemoração de todos os tempos. Em 1969, Carlos Lamarca lidera os primeiros roubos de banco em São Paulo. Carlos Lamarca era um capitão do Exército Brasileiro que tinha um viés de esquerda. Em determinado momento, ele resolveu desertar do Exército, matou alguns companheiros seus para roubar armas no quartel e fugiu. E, durante o regime militar, ele ficou conhecido como um chefe da guerrilha urbana. Carlos Lamarca foi perseguido e morto alguns anos depois, e morto ali na Bahia, onde ele comandava uma célula guerrilheira. Muito bem, então estamos aqui hoje encerrando o nosso dia 9 de maio na história. Vamos agora ao jornalismo Dossiê História e eu vou pedir a vinheta. Muito bem, Panamá, 30 anos depois da intervenção militar norte-americana, que derrubou o general ditador Manuel Noriega. 1989, Noriega era ligado ao tráfico de drogas internacional e também à lavagem de dinheiro. Noriega foi um governante de fato. Ele se autopromoveu a general, era um militar, coronel, e tomou o poder de assalto. Essa que é a verdade. Ele nunca foi eleito,
ele nunca teve apoio popular. E estabeleceu uma ditadura cruel e cruenta lá no Panamá, e deixou o Panamá num atraso de vida terrível. E ele só cuidava de tráfico de drogas. Isso, naturalmente, vendo que outros ditadores da América Central também faziam o mesmo, principalmente quem descobriu essa fórmula foi o Fidel Castro. Fidel Castro foi o maior traficante estadista do mundo, fazia tráfico de drogas com a estrutura do Estado de Cuba, e muitos outros seguiram esse mesmo caminho. Muito bem. Ele, como falei, ele se autopromoveu a general e se tornou um déspota. Isso em 1982. O George Bush, pai, ordena a intervenção militar no Panamá naquela época. Por isso está fazendo 30 anos agora. Porque o Noriega ele era o maior vendedor de drogas para os Estados Unidos. Ele era um traficante que articulava, através da estrutura do Estado, todo o tráfico que ele conseguia obter de droga, de mercadoria, que era maconha, marihuana e também o pó, né? O famoso pó branco, cocaína. E então o exército americano invade o Panamá em 1982 e ele se entrega ao exército americano e fora, então, condenado a 30 anos de prisão por tráfico de cocaína e maconha e vai cumprir a prisão lá nos Estados Unidos. Em 2010, foi enviado para a França. Depois que ele cumpriu a pena nos Estados Unidos, ele foi enviado à França para cumprir a pena por crime de lavagem de dinheiro, isso em 2011. E depois ele foi repatriado ao Panamá para também cumprir pena de 20 anos pela autoria do assassinato de Hugo Spadafora. Morreu em 2017, aos 83 anos, de um tumor cerebral, lá mesmo no Panamá. Há 30 anos atrás, o Panamá era um pobre país. Vamos ver hoje, pelo vídeo, como está o Panamá. Sim, ok. Pois é, meus amigos. Então, vocês viram aí o progresso capitalista do Panamá em contraste com o comunismo de Cuba, em que eles vivem na miséria, assim como hoje também vive na miséria um país maravilhoso, era pelo menos maravilhoso, como a Venezuela, e que hoje também está numa situação degradante. Essa é, vamos dizer assim, o resultado de países que se aventuram pelo socialismo. Graças a Deus, conseguimos nos livrar, mais uma vez, da ameaça comunista
e socialista no país. Muito bem, mas falando de comunistas e esquerdistas brasileiros famosos que se arrependeram, nós vamos agora ver e ouvir depoimento de 4 pessoas importantes da mídia. Vou mostrar para vocês o depoimento e o arrependimento de Chico Anísio, Tom Jobim, Paulo Francis e Roberto Campos. Vamos ver o depoimento deles. Paulo Francis, inclusive, dizia que o único país que leva a sério o comunismo é o Brasil, porque nenhum lugar do mundo leva a sério o comunismo. O comunismo é um golpe que foi feito para que uma meia dúzia pudesse enriquecer, como é o caso, por exemplo, do Fidel Castro, que ganhou uma fortuna, morreu, os filhos agora herdaram uma fortuna, não sabem nem o que vão fazer com o dinheiro, é $1 bilhão que ele conseguiu roubar e desviar de Cuba, enquanto a população vive na miséria. Esse é o comunismo. Todos eles vivem muito bem, mas o povo vive na miséria. Então, vamos lá. Vamos ver o depoimento dos ex-esquerdistas e ex-comunistas arrependidos. Depois de ser comunista, eu fui simpatizante, né, do Partido Comunista, eu até dava um dinheiro e tal. Depois eu passei a ser esquerdista e hoje sou realista. Porque a esquerda é muito festiva, a esquerda tem uma grande teoria. Todos nós éramos comunistas, esquerdistas, então todo mundo tinha que ter muitos filhos para povoar o Brasil, né? Não é bem isso que nós multiplicamos, foi a nossa pobreza, né? A nossa miséria foi multiplicada, então nós temos agora miséria para tudo quanto é canto, né? E essas teorias na prática não deram certo. Me admira que um socialista totalitário tenha um descaro monumental de falar em liberdade. Mas o cara fala em liberdade, o cara engoliu o Pacto de Havana soviético, o Pacto engoliu a escravidão, a castração espiritual de povos inteiros e vem falar em liberdade para cima de mim. O único país do mundo que se leva comunismo a sério é o Brasil. E é tudo bafo de boca. O primeiro tiro sai todo mundo correndo. Você é frequentemente criticado porque teria se tornado de revolucionário em conservador. Você aceita essas críticas? Eu acho que passei de criança a adulto. Eu tinha, assim, uma espécie de socialismo romântico, que é uma espécie de gonorreia juvenil que dá em todo mundo. O problema é a gente se curar a tempo pelo confronto com a realidade. Eu me curei a tempo. Então tá aí. Depoimentos de pessoas importantes, inteligentes, grandes cabeças, todos com grande repercussão internacional, porque eram mestres naquilo que faziam, tanto na área da comunicação, quanto da política, quanto da música, né? E quanto também da parte artística. O Anísio também era um grande artista. E todos foram nas águas do comunismo, porque era a geração deles, aquela geração foi dominada, aquela geração da década de 20, 30, quem nasceu ali naquela altura do século XX, teve a influência comunista muito assídua, através das artes, da cultura, do rádio. Não havia televisão naquela época, mas o rádio era todo manipulado na mão dos comunistas. Os jornais de esquerda, enfim. E era bonito, era charmoso ser comunista, ser de esquerda. Depois, ao passar dos anos e das dezenas de anos que vieram, né? A década de 30, de 40, de 50, uma grande parte foi se vislumbrando com uma consciência nova de que o comunismo não era bem aquilo. Todo mundo bateu palmas quando Cuba conseguiu a independência da ditadura, daquele ditador Batista que estava lá, e todo mundo achou que iria continuar dentro de uma progressão democrática. Não, fechou o regime e viraram comunistas, e foi uma grande frustração na época. Então,
a realidade é essa. Muitos ex-comunistas estão aí hoje para testemunhar que isso é uma desgraça. Enquanto isso, professores estão aí nas faculdades e nos colégios, solapando a infância de crianças e jovens, jogando o discurso comunista como se fosse uma coisa boa, como se o socialismo fosse uma coisa boa. Quando os próprios países socialistas hoje chegaram à conclusão que isso não resolve nada, que isso não adianta em nada. Só ajuda quem é o líder político, quem é o dono da bola. Esse sim, esse ganha dinheiro, faz negociata, a família vive nababescamente. O povo vive na miséria. Então, está aí os exemplos. Agora, falando em educação, nós temos... houve um cidadão que tem um blog e ele fez uma pesquisa na educação básica. Enfim, ele faz a abordagem de uma maneira assim sarcástica, né? Porque ele sabe que o ensino no Brasil está falido, né? Essa grande filosofia que Paulo Freire implementou na educação brasileira, que é a profecia, né? Ele é um grande profeta do caos, né? Eu o chamo assim, grande profeta do caos. Então, o jovem foi lá no blog dele, fez uma pesquisa no ensino, com alunos do ensino fundamental e do ensino médio, no município de Mata João, que fica na Grande Salvador. É um município de aproximadamente 50 mil habitantes. E lá foi feita uma pesquisa para medir o nível de conhecimento dos alunos do ensino fundamental e médio. Vamos ver o que esse jovem blogueiro apurou lá nesse município, fazendo uma entrevista com alunos de um determinado colégio, um colégio municipal. Vamos lá. E o T9 hoje está de volta à Mata de São João. A gente veio conferir mais uma vez como anda a educação por aqui. O prefeito disse que estava maravilhosa e eu acho que ele tinha razão. Parabéns, prefeito! Quanto é 7 vezes 3? Me diz uma coisa, que série você é? Primeiro ano. Primeiro ano. Quem descobriu a América? Quem foi que descobriu a América? Capitão América, tá vendo? Você é primeiro ano também? Não. Você é que série? Segundo. Segundo ano. Quem descobriu a América? Pedro Cabral. Tá vendo? Ele acertou! Sapeca! Olha só, um casal de estudantes pombinhos! Me diga uma coisa, que série vocês são? Do 8º ano. E você? Segundo ano. Segundo ano. Quem descobriu a América? Pedro Cabral. Isso! Acertou, miserável! Você é que série? Do primeiro ano. Primeiro ano. Quanto é 50 vezes 1? Não, gente. Que pergunta foi mesmo? Não sabe! Obrigado, Mata de São João! A educação aqui tá 10! Não. Você sabe quanto é 70 vezes 1? Não sei quanto é 70 vezes 1, não. Você é que série? Primeiro. Primeiro ano. Então quanto é 80 vezes 1? Rapaz, também não sei não, quanto é não. Ah, prefeito, você tinha razão. A educação aqui em Mata de São João tá nota 10! Seu sapeca! Quem descobriu a América? Sei lá. Coisa linda! Primeiro. Primeiro ano, agora vai a pergunta mais difícil de todas. Quanto é 70 vezes 1? 71. 71! Acertou, miserável! Mais um aluno aqui de Mata de São João. Você é que série? 7º ano. 7º ano. E quanto é 90 vezes 1? Sabe? Não. A educação tá boa? Tá péssima. O professor recebe salário defasado. Como é que vai ter educação boa? Como é que vai ter segurança boa? Se tá tudo defasado. Isso é mentira dele. Eu acho que esse rapaz é da oposição. A educação aqui tá boa sim, seu sapeca.
E o D9 hoje foi feliz mais uma vez em Mata de São João. O índice de aprovação aqui tá muito bom e é isso que importa. E se você também está feliz na sua cidade, chama o Tenóbio. Eu quero ser feliz junto com você. Pois é, meus amigos, isso aí é a escola do oprimido. Isso é Paulo Freire puro na veia. Paulo Freire puro na veia. Esse é o resultado. Aí você vai me dizer, não, mas isso aí é um colégio lá na Bahia, sabe como é que é a Bahia? O baiano só acorda depois do meio-dia e não quer nada com a hora do Brasil. Pois bem, eu estou sabendo de um caso aqui em Petrópolis, numa comunidade periférica, Meio da Serra, pronto, já vou falar, Meio da Serra. Eu tenho um amigo que casou uma moça lá do Meio da Serra. E quando ele a conheceu, foi assim, um casamento rápido, né? Namoro e tal, casou muito rápido com ela. E ela estava frequentando uma comunidade lá socialista, que havia lá um núcleo socialista. Então, ao invés de ir para a aula, mandavam ela lá para o tal núcleo socialista. Ela completou o ginásio todo, né? O antigo ginásio, que é o exame, ela fez o fundamental e o ensino médio, né? Completou o ensino médio. Tem um diploma de ensino médio e tudo. Muito bem, a menina, ela não sabe contar, ela sabe contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 mais 5, ela vai te dizer que é 10. Agora, se você perguntar para ela quanto é 9 mais 2, ela não sabe. Ela não sabe que 9 mais 2 são 11. Se você perguntar para ela quanto é 7 vezes 7, tabuada, 49, ela não sabe. E aí, eles começaram a ter problemas, porque ele dava o dinheiro para ela ir na padaria comprar o pão e ela não sabia fazer o troco. Ela não tinha nenhum raciocínio matemático. Olha, eu estou falando de uma pessoa que concluiu o ensino médio. Não sabe absolutamente nada, porque naquela hora que ela deveria estar no colégio, aprendendo matemática, português, geografia, história e outras coisas mais, ela estava lá naquela comunidade socialista que tem lá, chamada, como é que chama? Juventude Socialista, é isso mesmo. Juventude Socialista, ela estava inscrita na Juventude Socialista. Então, agora, quem está ensinando a ela é o marido. Tirou ela, afastou completamente ela daquela circunstância. Ela nem votou no PT, votou até no Bolsonaro. Ele conseguiu fazer a cabeça dela para votar no Bolsonaro. Ela votou no Bolsonaro. E agora que ela está aprendendo alguma coisa. Quer dizer, a moça terminou o ensino médio e não sabe nada. Ela é uma analfabeta. É uma analfabeta. Essa é a educação do oprimido, gente. Isso é Paulo Freire. Isso é Paulo Freire. Eu vou ter oportunidade aqui no futuro de vir a verticalizar mais um estudo sobre a personalidade do Paulo Freire. Paulo Freire, na realidade, ele não era um educador, ele era um falsário, ele era um mentiroso. Paulo Freire, na realidade, era um marxista, militante do marxismo, do leninismo, do socialismo. Ele só queria saber disso. Então, ao invés de educar e de lecionar, Paulo Freire só fazia essa mise-en-scène toda comunista, porque ele era um agente comunista que queria reverter o país no socialismo. Era isso. Essa que é a educação. E somente as pessoas de esquerda e os socialistas é que festejam Paulo Freire. É lamentável, mas é verdade. Agora estamos fazendo uma revisão histórica sobre isso. Inclusive, há já um projeto no Ministério da Educação para tirar o Paulo Freire como patrono da educação no Brasil, porque ele não merece esse título. Ele não merece esse título. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, vamos ver aqui mais um assunto ligado à universidade e o socialismo ditatorial das universidades. Há um vereador em Florianópolis chamado Bruno Souza. Ele resolveu fazer uma exposição na UFESC, na Universidade Federal de Santa Catarina, sobre os horrores do comunismo. Em todo o mundo, né? O genocídio de mais de 100 milhões de pessoas
E às vésperas da amostra, quando já estava tudo lá montado, fotografias, enfim, toda aquela parafernália que queria mostrar, palestrantes, tinha gente que vinha, inclusive, de ex-república soviética para prestar depoimento, sabe? Um trabalho maravilhoso que esse vereador fez. Aí o reitor da universidade disse, não, infelizmente não vai ser possível fazer, nós vamos cancelar, porque esse tema não nos interessa. Quer dizer, um tema contra o socialismo, mostrando os horrores do comunismo, não pode ser feito na universidade, porque eles não admitem, em hipótese alguma, o debate, o diálogo, a diversidade de pensamento. Eles não admitem. Se você sair fora do socialismo e do comunismo, outros temas que se oponham ao socialismo e ao comunismo não têm vez nas universidades federais. E acredito que até nas estaduais também, e algumas universidades particulares. Por exemplo, nós sabemos que as universidades católicas, né? Não estou aqui me referindo especificamente à nossa Universidade Católica, mas as outras redes, né? A PUC, Policlínica Universidade Católica, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, a de Goiânia, são todas esquerdistas. Você chegar lá com matemática de direito, você vai levar pedrada, você não levar tiro e não apanhar, porque eles não deixam você falar. Bom, então, aí o que aconteceu? Foram canceladas, porque o tema desagradou os marxistas dominantes na Universidade de Santa Catarina. Aí o que ele fez? Ele pegou e transferiu essa amostra para a Assembleia Legislativa e a Câmara de Vereadores. Ele é vereador lá, ele deve ter facilidade para conseguir isso. Então, nós vamos ver o vídeo e os depoimentos para a gente aqui ter uma dimensão do que ocorreu lá em Santa Catarina com essa perseguição, que não se pode falar de temas variados. Vamos lá. Fala, gente, beleza? Arthur do Mamãe Falei. Olha aqui, ó, algumas fotos de vítimas do comunismo. Isso aqui é uma exposição que eu vim aqui, estou aqui em Floripa, vim aqui, e o Bruno Souza, o vereador aqui mais liberal de Floripa, o cara que atua pra caramba aqui, organizou essa exposição e ele acabou de sofrer eu não sei se é censura, se é boicote, dessa vez eu é que não sei dizer o que aconteceu, cara. Então explica pra nós o que aconteceu, que você vai ter um bom trabalho agora pra explicar para os caras lá, os palestrantes. Com certeza. Pois é, agora, hoje, começava o evento hoje. E olha, eis o que aconteceu. A patrulha de esquerda, os fascistas de esquerdas, começaram a patrulhar o evento, tanto no Facebook como nas publicações da Universidade Federal, que estava... Só explica o que é o evento. Isso. O evento, na verdade, é a Semana das Vítimas do Comunismo. É um evento que vem desde exposição, como as que vocês estão vendo atrás, até um monte de palestras bacanas que a gente trouxe para falar e lembrar sobre as vítimas desse regime assassino. Portanto, diversas palestras iriam acontecer hoje, inclusive, na Universidade Federal, que ia vir o Hélio Beltrão, ia vir o Rafael Lima. O Rafael Lima, o Hélio Beltrão, o professor Fábio Barbieri, o cônsul da Ucrânia, que ia falar do Holodomor, que é o Holocausto Ucraniano. Ia vir muita gente bacana. Eis que, primeiro, cancelaram toda a divulgação do evento. A Universidade Federal cancelou toda a divulgação do evento. E hoje de manhã nós somos surpreendidos com o cancelamento vindo do diretor do curso do CSE, do Centro Socioeconômico. No dia, o cara... No dia. E o mais absurdo, Arthur, é que aqui na Universidade Federal não tem problema você chamar o Guilherme Boulos para vir falar. Ele já veio aqui, o Guilherme Boulos. E vai vir de novo agora. Não tem problema você chegar o embaixador da Coreia do Norte para falar. Não tem problema. O Ciro Gomes também já esteve aqui. Agora, você falar e lembrar das vítimas do comunismo, isso você não... E é curioso também que vale lembrar que o CSE, o Centro Socioeconômico da nossa Universidade Federal, tem o IELA, que é o Centro de Estudos Bolivarianos, ou seja, que faz apologia ao regime ditatorial de Maduro na Venezuela. Então você pode fazer tudo isso, só não pode falar de quem morreu por esse regime. Ou seja, é o fascismo de esquerda. Você pode pensar, você pode pode debater ideias, desde que sejam as ideias que eu concorde. Sim, o debate é assim, o PT com o PSOL com o PSTU. Aí essa é a divergência de ideias. O debate é o seguinte, bom, você fuzila ele deitado, você fuzila ele com uma metralhadora. Porque é mais eficiente matar assim. Você mata de fome como, né? Você começa... Então...
Enfim, é essa patrulha que a gente vê, infelizmente, né, em todo o país, e parabéns pelo estar fazendo esse trabalho, parabéns por ter trazido, né, essa exposição. Conseguiu aqui na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal também, mas infelizmente... Né, as palestras, infelizmente, não vão ter. Parece que as universidades deveriam ser o lugar de pensamento crítico, de formar o livre debate. Sim, nós estamos a tarde toda agora em busca para tentar ter em algum lugar as palestras em nome de todo mundo que estava interessado, porque o evento tinha muitos confirmados, então nós precisamos, alguém precisa contar a verdadeira história desse regime opressor que, em nome de uma utopia, matou 110 milhões de pessoas pelo mundo todo. Né? Pois é, meus amigos. Então, essa que é a grande realidade do ensino brasileiro, principalmente universitário. Nós temos uma hegemonia de esquerda. Quando a direita se rebela contra a postura das universidades públicas, é no sentido de que eles querem a oportunidade de debater. Pode-se falar de marxismo, pode-se falar de comunismo, de socialismo, mas pode-se falar também, deveria-se poder falar de capitalismo. Há quem defenda o capitalismo, há quem defenda o liberalismo econômico, há quem defenda o conservadorismo. Esses são temas hoje fechados, proibidos nas universidades públicas. Não há debate, há só monólogo. Se você chegar lá com uma tese liberal, você vai levar 0. Se você que fizer uma prova fora daquela orientação do professor, o professor diz que o comunismo é a melhor coisa do mundo. Se você disser o contrário, ele vai te dar 0. Essa é a maior queixa que os universitários hoje fazem em relação a seus professores marxistas militantes. Naturalmente que não são todos, né? Não estou aqui falando e generalizando que sejam absolutamente todos nessa área, mas na área humana há uma hegemonia desse tipo. E aqueles professores que não são marxistas, que não são socialistas, que não defendem o comunismo, são alijados da programação. Eles ficam fora da grade curricular. Essa também é uma outra verdade. E quando eles têm a coragem de ir na sala de aula e lá começarem a abrir o verbo contra o comunismo, os próprios alunos tripudiam o professor, jogam um apagador na cara dele, batem no professor, interrompem a aula, fazem o diabo. É essa a realidade que está aí. O governo Bolsonaro está tentando encontrar uma solução para isso. O atual ministro da Educação, que é um homem que já veio com mais energia do que o anterior, vamos ver se ele consegue fazer com que essa circunstância toda possa ser debelada, né? E expulsando esses alunos rebeldes, violentos das faculdades, das universidades, e abrindo vaga para que outros mais interessados e que sejam comedidos, porque ninguém é contra o aluno ser simpático à esquerda. Tudo bem, mas se ele é simpático à esquerda e pode colocar o pensamento dele, eu que não sou simpático à esquerda e que tenho uma outra posição, eu quero me contrapor a ele. Então, é um direito que o outro aluno que não é de contrapor aquele que é. Então, o que o professor tem que fazer? Ele tem que explorar esse interesse de uma maneira positiva, reunindo grupos que defendam uma determinada opinião e regimentando em outro grupo contrário, adverso, para que eles possam trabalhar em pesquisas e se duelarem cientificamente, academicamente dentro da aula. Esse aqui é o maior, para mim, o maior objetivo da universidade. Nós fazíamos isso na minha época na Fluminense, na Faculdade de Direito, nós fazíamos isso, as teses, os professores que estavam mais interessados nos alunos, eles provocavam esse tipo de debate, né? Então, isso aí sumiu da universidade pública federal. A hegemonia do comunismo tapou isso tudo. E essa hegemonia hoje é no mundo inteiro. Eu estava lendo recentemente sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo. Os alunos norte-americanos estão emburrecendo, porque lá também está o mesmo fenômeno. Então, os brilhantes alunos hoje das universidades americanas são estrangeiros.
que acorrem para lá para estudar, para aproveitar um nível bom universitário. Então, esses alunos estão se dedicando aos estudos. Os americanos mesmo agora pegaram também essa mania da esquerda. E aí, então, protestam tudo, reclamam de tudo e não querem nada com estudo. Estão emburrecendo. Isso foi, eu até vou passar uma matéria aqui, futuramente, que vai tratar deste assunto. O problema da educação hoje é generalizado, é no mundo inteiro. Por isso que alguns países, como a China, os tigres asiáticos, o Japão, enfim, países que estão se dedicando ao estudo estão crescendo. O próprio Irã, que está se dedicando ao estudo hoje, estão crescendo cientificamente. A Índia está passando uma série de países. E nós aqui no Brasil, pior nisso tudo é que nós estamos ficando cada vez mais para trás. Nós somos uns dos últimos hoje na relação dos países com problema na área de educação. Essa é a verdade. Então, eu volto aqui àquele pensamento do Pitágoras no início do nosso programa, né? Se não tem educação, o que acontece? O homem, se a criança não se educa, o homem será preso, né? Porque ele vai virar homem e aí vai virar marginal. Esse é o resultado da ineficiência do ensino. O assalto e o banditismo. Vamos ver um vídeo aqui para ver como é que a bandidagem está hoje no Rio de Janeiro, na linha vermelha, na linha amarela, porque são pessoas que não estudaram ou que foram ao colégio, não aprenderam e não tiveram bons professores que o levassem, que os estimulassem a estudar e a se tornar grandes homens. Então, eles estão na rua fazendo bandidagem. Vamos ver como é que eles fazem hoje em dia a bandidagem. Você toma muito cuidado quando você for para a linha vermelha, porque isso que eu vou mostrar agora está ocorrendo lá. Vamos lá. Isso aí que está ocorrendo. E que todos nós estamos sujeitos a serem vítimas. Por sorte, esse carro conseguiu passar e o tiro não acertou. Mas e se acertasse? Né? Seria um problema sério. Enfim, hoje, nós, quando saímos de casa, nós somos literalmente condenados à morte. Só não sabemos o dia que vamos morrer. Isso aqui é verdade. Na mão de um bandido. Porque a vulnerabilidade hoje de assalto e de morrer é muito. Desses centenas de militares que morrem por ano, que são descobertos pelos bandidos como militares e são praticamente executados, eles nem imaginam que vão morrer numa situação daquela. E, no entanto, são pegos de surpresa. É a mesma coisa nós, que vamos sair de casa para viajar e, de repente, você se vê diante de uma situação dessa, o que você vai fazer? Você vai trabalhar em cima do teu reflexo. Se o reflexo indicar que você tem que fugir, você vai. Se o reflexo mostrar para você que você não tem saída, você vai ter que parar e se render ao bandido. Dizem até que a rendição ao bandido é a melhor coisa que tem. É mais seguro do que você reagir ou você tentar fugir e levar um tiro. Então, está aí a situação que nós temos pela falta de ensino, que reflete aonde? Reflete na violência. Agora nós vamos mostrar uma outra faceta também, que é a corrupção. A corrupção também está ligada à educação. O fator corrupção também é um total desastre. Exemplo, a obra inacabada de Ciro Gomes, aquela famosa transposição do Rio São Francisco, e isso fez água, né? A água não chegou lá, mas acabou fazendo água a obra. A obra foi mal feita e houve desvio de verba. E acabou afundando um determinado trecho lá, fez um estrago. Eu vou mostrar um vídeo antigo, mas que dimensiona bem o problema. Vamos a esse vídeo da transposição do Rio São Francisco e o desastre que houve lá. Tu é doido?
doido, sai de pé, doido. Ah! É doido. Vixe Maria, olha. Bom, nós estamos falando de educação e dos reflexos da má educação. Agora nós vamos falar de um problema sério. Vocês sabem que o governo Bolsonaro fez um corte na educação recentemente. Fez um corte de 30% na educação. E nós vamos falar, então, numa das causas desse corte. Vamos falar aqui do ex-reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Carlos Antônio Levi da Conceição. Vou mostrar a foto dele, é esse aí. Ele foi já reitor da universidade há alguns anos atrás. Depois dele veio Lerrer. Lerrer, que é aquele responsável pelo incêndio lá do museu. Esse Carlos Antônio Levi da Conceição, ele é um homem com um invejável currículo. Ele é engenheiro naval, formado lá pela UFRJ, ele é mestre em engenharia oceânica, lá pela UFRJ, mestre e doutor em arquitetura naval pela Universidade de Londres. Ele também é professor titular do COP. Sabe que o COP é o centro lá de pesquisa da engenharia, né? Centro de pesquisa e pós-graduação da engenharia da UFRJ. É um grupo seleto de pessoas que lá estão. Ele foi condenado em 27 de fevereiro agora, recentemente, em 2019, por crime de peculato. E levou uma pena de 4 anos e 9 meses de reclusão em regime semiaberto por sentença da juíza federal Carolina Vieira Figueiredo, da 7ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. Qual foi o crime dele? Ele autorizou repasses para a Fundação Universitária José Bonifácio, que cuida das finanças da UFRJ, no valor de 2,1 milhões. E, ao pagar, ele permitiu que se pagasse também uma taxa de administração de 5%, o que foi interpretado como desvio de verba. Esse reitor, ele é filiado ao PSOL. Vocês sabem muito bem que o PSOL, hoje, praticamente, domina, ele é hegemônico em todas as universidades públicas. Sai reitor, entra reitor, é do PSOL. Essa sistematização de eleição, onde um grande universo vota, funcionários, professores, alunos, dá nisso. Então, como o PSOL é hegemônico, nas universidades do Brasil, eles ditam as ordens. Eles fazem a educação do jovem brasileiro. E eles roubam o dinheiro das universidades. O PSOL, Partido de Ladrões Universitários. Essa é que é a realidade. O PSOL. Lembre bem, o PSOL. Se você quer uma boa universidade, lembre-se na hora de votar. Não é no PSOL que você tem que votar. Vote em qualquer partido, menos no PSOL. Então, um sujeito desse, que é reitor de uma universidade, com um currículo invejável, trabalha na área naval, da indústria naval, que é uma indústria eminentemente capitalista. Esse homem é filiado ao PSOL. E depois dá um rombo dentro da universidade. Tem alguma coisa errada, é um contraste, isso que eu não entendo.
Então, o que está acontecendo? Professores estão indo para o PT, para o PSOL, para o PCdoB, para poder fazer carreira nas universidades. Então, eles vilipendiam o seu próprio pensamento, a sua opinião, o seu ponto de vista, e se entregam às ordens hegemônicas desses partidos de esquerda, para que eles possam, então, alçar cargos na carreira universitária, seja como professor, como diretor, como reitor, enfim, cargos administrativos, que é o grande, vamos dizer assim, a grande vaidade, a grande ambição do professor é galgar, além da sala de aula, é galgar cargos administrativos dentro da escola, dentro da universidade, o que é um desejo até legítimo, elogiável, mas não com essa volúpia de o sujeito violentar a sua própria concepção de vida, o seu existencialismo, as suas opiniões e se subjugar, se escravizar a uma ideologia para poder fazer carreira. E depois assina qualquer coisa, porque esses esquemas, chega lá o reitor, aqui, ó, assina aqui, ó, tem uma verba de 5% aqui que a gente vai mandar para o partido, tem mais isso aqui assim, que a gente está precisando para ajudar os nossos candidatos na campanha, entendeu? Então, essa turma vai e entra nessas esparrelas. Além dele, também teve a condenação de outros funcionários lá na UFRJ, por firmar contratos fictícios e pagamentos de notas fiscais, despesas de viagem e despesas particulares. Tal de José Eduardo Nascimento. Ele foi condenado a 9 anos e 5 meses de reclusão. Essa é a história da UFRJ. E olha, e entra reitor, sai reitor, é sempre pessoal. 9 prédios da UFRJ já se incendiaram. 9, não foi só o museu, não. 9 prédios já foram incendiados nesses últimos períodos, nesses últimos 5 ou 6 anos. Essa que é a realidade. Agora vamos ver como é que é a cabeça desse pessoal do PSOL lá da UFRJ. Eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo de um professor da UFRJ chamado Mauro Iazzi. Ele é professor da UFRJ e é do partido PSOL. E durante muito tempo esse vídeo rolou aí pela internet como se tivesse sido do reitor Lerrer, esse que é responsável pelo incêndio lá do museu. Mas não é o Lerrer, não, é o Mauro Iazzi. Esse Mauro Iazzi, ele, aliás, ele nem é do PSOL, ele é do PCdoB. Ele é do PCdoB, esse Mauro Iazzi. Então nós vamos repassar o vídeo dele, porque ele simplesmente prega na universidade o ódio, a morte à direita, a morte ao conservadorismo, o fuzilamento. É isso que ele prega na universidade, minha gente. Vamos ver, eu não estou mentindo não, está aí o vídeo para vocês verem. Vamos lá. Mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova, né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. Isso aí é uma conversa na universidade, de pessoalistas, de gente do Partido Comunista do Brasil, de esquerda. Essa é a esquerda vagabunda, desqualificada que nós temos no Brasil. E ainda tem gente que vota nessa trupe, né? Isso é que me indigna e me deixa revoltado, né? Mas acabou para eles. E, infelizmente, acabou o nosso programa também. Não vou poder continuar. Na semana que vem eu vou falar para vocês sobre o nazismo
uma das várias expressões do socialismo. Muita gente diz que nazismo e socialismo não tem nada a ver, tem tudo a ver, tudo a ver. Tá? O sujeito que é comunista, ele é um nazista. E você vai entender isso porque na próxima semana. Um grande abraço a vocês. Estaremos aqui, então, na quinta-feira da semana que vem, uma nova atração. E, lembrando, o nosso programa terá reprise domingo às 9 horas da manhã. Até lá.